Fala rapaziada, naquele pique, eu sou o Refs, como é que vocês estão? E no vídeo de hoje nós vamos fazer um vídeo aqui comentando os playoffs do CBLOL, comentando confronto a confronto, o que esperar, né? No decorrer dessa semana a gente vai ter um vídeo também falando mais sobre a parte das escalações em si, né? Que nem o Sam fez aqui no canal, mas hoje a gente vai falar um pouco sobre o que esperar um pouco desses playoffs, tá, do CBLOL, né, esses playoffs que eles começam esse final de semana já, então fiquem ligados aqui naquele pique, a gente vai estar trazendo algumas novidades, vai estar sempre anunciando para vocês, né, quando o mercado estiver aberto. Eu acredito que no momento desse vídeo talvez ele já esteja aberto, tá, então, cara, já corram, ficam de olho porque os jogos começam na sexta-feira, então vocês têm um dia aí a menos, teoricamente, né, pra escalar, então fiquem de olho nisso, certo? Primeiramente eu vou estar botando aqui pra vocês, galera, a tabela, né, pra gente dar uma contextualizada como é que acabou esse split do CBLOL, né, eu acho que nem todo mundo percebeu isso, ou se lembra disso, né, mas o split acabou e a PEN ficou em primeiro lugar, né, o que é muito interessante, porque a gente sabe que o primeiro lugar vamos lá, o top 4 ele te dá o direito de você ficar na upper bracket, e no formato que tem dupla eliminação, Rafa, o que é isso? Teoricamente os times aqui podem perder duas séries, tá? Pra quem não sabe. Mas a PEN, ficando em primeiro, ela pode escolher um dos times aqui pra jogar. E a PEN escolheu a Red, tá? Então a gente teve PEN e Red aqui. A PEN terminando em primeiro lugar. Por quê? Por conta dos critérios de desempate. E também uma das coisas novas que foram adicionadas desse split. Eu não sei se esse split ou o split passado, mas vitórias no segundo turno, tá? Se a gente olhar o segundo turno da PEN, a PEN só agora a PEN vem de 6 vitórias seguidas, tá? Então, se você analisa ali em 10 times, acho que eles venceram no segundo turno, acho que a PEN deve ter vencido 8 jogos, se não me engano. Então ele tem mais ou menos ali entre 60% a 80% de win rate no segundo turno, o que dá muitas vantagens aqui no critério de desempate, né? Caso os times estejam empatados, e isso fez com que a PEN terminasse em primeiro, tá? Acho bem interessante analisar essa estatística também. Depois a gente teve a Loud, que assim como a PEN, eu acho que não tão grande assim, mas também terminou o split muito bem. A Los Grandes aqui em terceiro, a gente já vai falar um pouquinho mais sobre a Los Grandes aqui. A Red em quarto, o Fluxo com o final um pouco turbulento, e a Fúria aí conseguindo a classificação no último lugar aí, porque acabou perdeu, né, mas a Fúria também teria ganhado o jogo, né, teoricamente, né? Então a Fúria se classificando aí por suas próprias mãos, né, e aí a NTZ acabou o Cade Liberty ficando de fora aí até a última rodada, né, a penúltima rodada na verdade. A gente teve um confronto bem interessante entre essas equipes aqui. A Fúria obviamente saindo como a favorita, né? Ela tinha uma vitória a mais, então os cenários estavam mais tranquilos para a Fúria passar. E a Fúria garantiu a vaga, né? Na prática vinha jogando com um elenco melhor, né? Então acho que a expectativa era essa mesmo, tá? Então a gente terminou assim, de novo, quero colocar esse detalhe importante da PEN primeiro e da Los Grandes também, caindo bastante na posição, né? Qual que é a importância da Los Grandes ter caído aqui, tá? Vamos analisar agora sim, galera, aqui no Leaguepedia, mais para vocês visualizarem mesmo, como ficou os confrontos, tá? Então, quem não falei, a PEN escolheu a Red, a Loud acabou ficando aí com a Los Grandes, mas como a Loud tem a preferência aqui, porque ela terminou antes, ela provavelmente, se não me engano, ela tem aí a escolha de mapas, acho que é delas, tá? A Loud escolhe 3 mapas na série de 5, e temos aqui a Fúria contra o Fluxo, tá? Na Losers Bracket aqui, tá? Então, ou seja, quem perder que já tá fora, tá? Pra quem não sabe como esse esquema funciona, não se lembra, né? A gente já tá tendo algum tempinho aí no CBLOL, tá? Vou falar sobre o primeiro confronto pra mim, galera, que acho que é o confronto mais legal de ser analisado aqui, que é o PEN e Red. Por que eu acho que PEN e Red é o melhor confronto desse primeiro round dos playoffs, tá? Porque acho que são dois times que, primeiro, a gente tem talvez o melhor time da competição por muitos até agora, que historicamente no CBLOL, não sei se vocês se lembram, a Loud foi assim, aquela PEN em 2021 foi assim, a Kabum em 2020 foi assim, né? Cara, com certeza tem outros times aí que eu tô esquecendo, mas o time que termina, digamos que o meio pro final melhor, normalmente vence, né? A Loud também foi isso agora, não sei se eu falei. Isso historicamente no CBLOL acontece assim, tá? Então o time que vem com. O que é melhor? O time que foi mais regular, né? No caso a gente pode pensar Los Grandes, assim, que foi muito dominante, ou o time que vem melhor nas últimas rodadas, é o time que vem com mais momento. E no CBLOL, momento é uma coisa muito importante. Então a PEN é o time que apresenta esse momento. A gente sabe que é uma base que joga há muito tempo também, né? Tirando obviamente o Bivoy aí, mas o resto já joga junto há um tempinho.
E a PEN se encaixou muito bem nesse final, acho que eles corrigiram os problemas que eles estavam tendo na bot lane, né? O Dinquedo vem jogando muito bem, o Carioca se reencontrou nesse segundo split, acho que é uma peça importantíssima para a PEN chegar onde está, e o Aizen jogando bem também, então acho que a PEN muito completa, né? Eu vou falar aqui sobre o Pro Delta, né? Mas acho que a gente não deve ver o Pro Delta jogar esse split, tá? Eu tinha uma expectativa que talvez ele poderia jogar nesse final aí de rodada, mas não jogou nem quando a PEN estava um pouco turbulenta, né? E agora também acho que não ia jogar, mas vai que, né? A PEN resolve utilizar. E a Red aí, desde que o Curi saiu, eu quero mostrar pra vocês uma coisa aqui na Red, tá? Aqui a PEN, ó, vamos mostrar primeiro aqui pra vocês a PEN, ó. Olha isso, galera, tá? Olha isso aqui, olha os jogos da PEN esse split, tá? A PEN vem de 6 vitórias seguidas, tá? Lembre-se disso que é muito importante, tá? E por que eu acho que esse confronto é muito interessante? Porque se você olha os outros times, pelo menos esse matchup, a Red vem melhor, assim, aqui é o momento, ó. Esses 3 jogos aqui, em sequência, ó, a Red perdeu pra Fúria, perdeu pro Fux e perdeu pra NTZ. E perdeu para Los Grandes aqui também, tá? E aqui é quando o Scamber estreia, tá? O Scamber estreia nesse jogo aqui. Depois a Red ganha um, ganha outro, perde um, ganha outro, ganha outro, perde um, ganha outro. Então a Red, por mais que ela seja um time que tenha um suporte mais novo e ao mesmo tempo tem uma base muito forte, é um time que ele tá numa certa constância assim também. Eu acho que não chega a ser tão inconstante como a Los Grandes, por exemplo, que decaiu muito esse split. A Red, a gente sabe que é um time que, historicamente, nos playoffs, a gente sempre costuma descredibilizar, digamos que assim, a Red, a desacreditar desse time da Red, e a Red foi lá e provou isso 2 vezes, né? Então é um time que sabe jogar playoff. Tem pra mim o melhor ADC da história do CBLOL, que é o Titã, e, de novo, uma base forte, a Aegis, a Venger jogando bem, né, o Boal no top, acho que se provando muito, né? O Scamber também, eu acho que é um cara que ele traz uma versatilidade, enfim, é um cara versátil na bot lane junto com o Titã, né? Eu sinto o Titã com o ar também renovado com a chegada do Scamber, né? Então eu vejo esse confronto muito não... Acho que assim, a PEN é a favorita, tá? Se fosse pra dar uma porcentagem eu daria 60-40 pra PEN. Mas a Red é um time que nunca pode ser descartado. Mas eu acho que pelo momento da PEN, eu acredito que a PEN deve vencer esse round aqui, talvez um 3-2, tá? 3-1. Eu acredito que a PEN tem muita chance sim. Mas o curioso é que a PEN, os jogadores da PEN, né, sempre vem falado isso, né? Que eles não acham a Red tão boa assim. Inclusive, a PEN escolheu a Red, vamos lembrar aqui, né? A PEN tinha esse critério de escolha. Então a PEN escolheu a Red, tá? E o Carioca falou também, né? Que, se não me engano, teve alguma estatística, né, que fala que no CBLOL, não sei se você sabe, mas o time que costuma terminar em primeiro normalmente não ganha o split, tá? Será que a PEN tá amaldiçoada aí também, né? Mas acho que é o primeiro caso diferente, né? Porque normalmente os primeiros times que ficam em primeiro no CBLOL, eles normalmente fazem um split muito dominante, tá? E depois caem, né? Não foi muito bem o caso, né? Talvez a Los Grandes poderia ter sido isso, e a Los Grandes, para terminar em primeiro, a Los Grandes precisava ganhar um jogo esse final de semana. Eles não conseguiram ganhar esse jogo, tá? Então, eu acho que é um confronto muito interessante pra vocês ficarem de olho, né? Tem um confronto clássico entre PEN e Red, se criou uma rivalidade muito grande entre as equipes que já fizeram finais de CBLOL, né? A PEN e Red sempre trocam aí faíscas de fogo, né, nos playoffs. Então eu gosto muito, tá? Desse confronto, que nem eu acho que a PEN vai levar, tá? A minha opinião é que a PEN leva, mas de novo, entre essas séries eu acho que é a série mais balanceada. Ah, Rafa, mas pô, tem Loud e Los Grandes. Como assim, cara? Vamos falar sobre Loud e Los Grandes. Primeiro, vamos falar sobre a Loud aqui. A Loud ela vive uma situação muito parecida com que a PEN vivia também, né? É engraçado a gente pensar que algumas semanas atrás, né, a gente estava zoando da PEN por crise, não sei o que. A Loud também, assim, menos, né? A gente teve bons momentos, depois o time parece que parou de evoluir um pouquinho. E se reencontrou, ó, principalmente aqui, ó. Mas dessas 3 derrotas o time foi mais estável, né? E agora nesses últimos jogos a Loud se encontrou, assim como a PEN também, são 6 vitórias seguidas, cara. E destaque obviamente para a Outlane, que parece que o Root e o Cells fazendo uma lane phase muito forte, mas eles principalmente parece que se encontraram os dois de uma maneira. O Root, eu acho que já era esperado, assim, ele se soltar ao longo do split. Eu acho que agora, com o meta muito bom para ele, a gente vê ele jogando muito bem de Xayah, puxando essa responsabilidade. O Robô voltando a jogar muito bem. O Robô no começo do split, né, morrendo bastante, quem lembra. É um cara que, até que naquele pique a gente brinca, cara, eu acho meio complicado você escalar o Robô, porque apesar da Loud ganhar, ele pode ficar 1-5 e a Loud ganhar, sabe? Então é um cara meio 880, assim. E como a gente fala, ele tá sendo 80 o Robô pra esse time, jogando muito bem, o Renekton dele muito forte. A gente viu o Olaf essa semana matando 2x1. Então o Robô pra mim é o melhor top laner da história do Brasil, né, que o Brasil já produziu. Sim,
é um hot take, né? Você quer me crucificar por conta disso? Bom, não posso fazer nada. Mas eu acho que assim, a Loud vive um momento muito melhor do que a Los Grandes. Né? Fora a rivalidade, a gente viu dois jogos dessa equipe muito parecidos, né? O primeiro jogo foi o Stomp da Los Grandes e o segundo foi o Stomp da Loud, né? Mas se você compara os momentos, quem estava melhor naquele momento, né? Por exemplo, quando a Los Grandes estompou a Loud, a Los Grandes vinha fazendo excelentes jogos, se não me engano tava tipo 7-1 no CBLOL, se não me engano, 6-1, alguma coisa assim, né? E a Loud meio trumbilicando ainda, né? Mas isso mudou, né? Porque nesse momento, vamos falar sobre a Los Grandes, a Los Grandes vem deixando a desejar nesses últimos nessas últimos final de semana, nas últimas rodadas, por quê? Olha aqui, teve uma semana que a Los Grandes perdeu 2 jogos, fica no 0-2, depois ganha 3, mas ganhou contra quem? NTZ, Liberty e Kabum. Né? Isso quer dizer alguma coisa? Talvez sim, talvez não. Né? E depois pega a Loud, Estompada e Fúria e a Estompada também. Então o que isso está dizendo sobre a Los Grandes? Né? E mais, a galera lá de cima, eu acho que eu já vi a galera da Red, a galera da PEN também falando que a Los Grandes é o time mais fraco do top 4, cara. Vocês concordam com isso, cara? Eu acho que dá pra dizer que infelizmente sim, cara. Porque que nem eu falei, eu acho que o CBLOL ele é muito de fase e de momento. O time que tá com o momento bem melhor, né? Como é que a Los Grandes vai lidar com essa queda de rendimento, ter que vir pro playoff, você tem uma semana ali pra consertar o que você não tava conseguindo acertar. E não é que você fez jogos parelhos, não, você foi estompada, tá? Quando você perdeu contra a PEN também, tá? Um jogo de 30 minutos, 11, sem muito brilho nenhum aqui, desculpa, da equipe ai meu Deus do céu, da Los Grandes. Então, cara, até pra Cage eles perderam, né? Então, com preocupante esse momento pra Los Grandes, né? O Hirisha não tá sendo mais aquele cara dominante. O Netune e o Zai parece que com a queda do Lucian Nami, eles perderam um pouco do impacto, assim, ainda jogando muito bem. O Netune discutivelmente melhor da Carries para o split, mas aquele brilho parece que acabou um pouco. O Lava, será que o Lava se abrasileirou? Por que o Lava tá caindo tanto de rendimento? Então eu acho que a Loud vem como uma favorita assim, para ganhar esse jogo. Eu acho que a Los Grandes também tem excelentes jogadores, né? Um fato interessante, que aqui eu vou até destoar. Se você olhar aqui os elencos, todos os times têm jogadores que já ganharam o CBLOL, né? Além, obviamente, de jogadores que nunca ganharam, né? Então acho interessante a gente frisar isso. Teremos mais jogadores que já ganharam o CBLOL ganhando mais uma vez, né? O que é sempre legal. Mas esse confronto, galera, eu acho que a gente tem que ficar de olho aqui, principalmente na Loud, tá? Eu acho que a Loud, ela entra como uma favorita, tá? Pra esse, e eu risco dizer, tá? Que é um bom favoritismo, tá? Sei que tem a questão do clássico, sei que tem a questão dos playoffs, né? Tem o mental dos coreanos também, que a gente brinca, mas é um fator que acho que a gente tem que começar a considerar, tá? Então, eu acho que esse confronto também, ele é bem interessante pelo nível de jogo, mas a Loud é a favorita, tá? E aí, vamos falar sobre o último confronto, que é entre Fúria e Fluxo, tá? O Fluxo, galera, vou falar sobre a Fúria primeiro. A Fúria foi o time que eles apresentaram, vou até mostrar aqui pra vocês. A Fúria, eles apresentaram uma melhora aqui no nível de jogo desde que o IU entrou, né? Parece que eles conseguiram corrigir algumas coisas, né? A botlane não estava sendo tão participativa assim, isso melhorou. Se a gente olha o momento da Fúria, de fato, o time realmente melhorou, tá? E eu acho que eles... E o Fluxo, né? Enquanto a partida, eu acho que o Fluxo também está muito inconstante nesses últimos jogos, cara. O Fluxo não passa mais aquela sensação quando eles tiveram aquele crescimento no split que eles ganharam, acho que 4 seguidas, né? E caraca, parecia que o Turtle encaixou, deixa o homem trabalhar. E é verdade, o Tai jogando muito, né? Pra mim o Tai foi o melhor jogador desse time, nesse split. Então esse é um confronto bem parelho também, sendo bem honesto. Mas eu atualmente, eu vejo a Fúria como leve favorito. Leve favorita, cara. Eu acho que essa série tem tudo pra ser um 3-2 para um dos lados, né? Se a gente fosse nivelar por baixo, eu acho que assim, Fúria e Fluxo, não só pela colocação na tabela, mas eles estão atrás aí dos outros times, tá? Talvez o Fluxo em um bom dia seja melhor que a Los Grandes, talvez que a Red também. Então, eu acho que esse confronto ele tem tudo pra ser assim uma série de 5 jogos, tá? Tem a questão também a Redbert, né? O Redbert ele pode ser utilizado, a gente não sabe aqui se é o IU que vai entrar mesmo. Acho que uma coisa que é muito importante frisar é você ter um cara que já ganhou 3 vezes, né? 4 vezes o Redbert já ganhou. Então ele tem essa bagagem que pode ser interessante aqui pra Fúria, talvez tentar uma carta na manga, tentar uma estratégia diferente, né? O Fluxo tem excelentes jogadores, tem um atual AD Carry campeão que é o Brans, né? E tem um estilo de jogo que pode ser muito rápido, no sentido que eu acho que o Turtle é um cara que ele entende muito bem, né? Então a Fluxo, se eles voltarem encaixados, se eles resetarem algumas questões que eles estão tendo, né? O House, pra mim, bastante abaixo nessas últimas semanas, apesar de ter ido bem algumas semanas atrás, mas eu acho que a Fluxo tem que dar tentar mudar alguma coisa, rever os erros deles, e tem tudo pra ser uma série bem disputada, que nem eu falei, tá? O que você acha que vai ganhar, cara? Eu acho que assim,
Talvez aqui a maior ambiguidade aqui seja de fato esse jogo entre Fúria e Fluxo. Lembrando que esses times estão na loser bracket, tá? O que significa que quem perder já vai pra casa, cara. Então você jogou uma semana, mas CBLOL não importa, você tá de férias. Então isso também traz um certo nível de tensão, assim. Acho que os outros times de cima eles podem se dar o luxo de arriscarem mais coisas, de trabalharem coisas diferentes. Então isso também traz uma tensão maior pra série e o nível de jogo tem que estar sempre alto, cara. Senão você perder aqui já era, certo? Então é isso, acho que esse foi do que você esperar, que você pode esperar desses dois jogos, desses três confrontos na verdade, né? De novo, Pinhead, Loud e Los Grandes, Fúria e Fluxo, tá? A gente começa os playoffs já com Fúria e Fluxo na sexta, tá? Então, amigão, piscou, acabou. Piscou, já começou os playoffs, a gente já tá na segunda. Fiquem de olho também aqui naquele pique por algumas novidades que a gente pretende lançar essa semana, tá? E outra coisa que eu quero pedir pra vocês, sigam naquele pique no Instagram, galera. Sigam, você não segue aí, a gente sempre posta alguns conteúdos, postamos a seleção da semana também, tá? Tem todos os nossos links aqui pra você entrar também, certo? Então fiquem de olho aqui e sigam naquele pique pra gente poder chegar aí, quem sabe, a 150 seguidores, beleza? Eu sou o Refs, eu vou ficando por aqui. Não esqueça de comentar o que você acha. Não esqueça de calar seu time também, tá? Fica de olho, ó. Tem até sexta, você tem um prazo mais curto, tá? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau.